Vamos estar começando mais um culto aqui, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe esse nosso momento aqui. E é sempre bom estar junto com os irmãos. Agradeço também pela oportunidade de poder estar, né, na direção. Que Deus abençoe a todos. E vamos começar então. Eu coloquei até um botão de start aqui, ó, para fazer a referência. Vamos cantar um louvor aqui. E esse louvor é o único que é digno de receber. Ele fala sempre dessa questão, que o único nesse mundo que é digno de receber louvor e adoração é o Senhor. Na palavra de Deus, ele sempre fala que muitos homens de Deus começaram muito bem, começaram adorando ao Senhor, colocando Ele como a única pessoa digna de adoração, e muitos se perderam, até mesmo por outras pessoas. Que possamos estar até o final da nossa vida apenas louvando e adorando a Deus. Já tentaram me levar já para adorar outras coisas, meus amigos, até familiares de São Paulo começaram a querer uma questão católica, de querer adorar, não sei o quê. Eu falei, não, eu não. Porque quando você deixa de adorar a Deus, você está cada vez mais distante. E para voltar, às vezes é tão difícil. Quantos se perderam no caminho? Então eu agradeço a Deus que eu consigo sempre, não só eu, várias e várias pessoas conseguem estar focados apenas em Deus. Receber
Pai de amor, Pai querido, nós queremos te render louvores, Senhor. Pois só Tu és o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a força, de todo o poder. Deus, a Ti pertence todas essas coisas. E nós te adoramos, nós rendemos adoração somente a Ti, Senhor. Pois não há outro Deus além de Ti. Pois não há outro Deus como Tu. Um Deus que ouve as nossas súplicas, o Deus que nos vê em tempo real e que nos conhece no mais profundo íntimo, Senhor. Não há outro Deus que pode sondar e conhecer um homem tão profundo, ó Pai, como o Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus que sondas e conhece o mais profundo coração. O Senhor entende e sabe dos pensamentos. Ó Deus, o Senhor vê em nós se há algum caminho mau. Oh Deus, e só Tu podes nos guiar pelos caminhos eternos. Por isso, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Nós rendemos todo o nosso louvor a Ti, Senhor. Receba, Senhor Deus, esse culto e todos os demais louvores como uma oferta agradável somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom? Aleluia. Amém. Deus é bom. Vamos cantar o próximo louvor? Te amo, Deus. Tua graça nunca falhará. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando
cantar essa música agora, confesso aos irmãos que vocês vão ter que me ajudar. Porque é uma música difícil, apesar de ser simples. Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir agradar a Ele. Amém. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, tirar tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, Seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor que o meu. Tua visão é maior do que eu vejo. o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, Confio que Deus, porque eu tô pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Yes, cuidar de mim, é melhor estar aí. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Mais uma vez. Agora tá ficando bom? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo que eu não consiga entender, cadê o meu jeito lá? Até choro, às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Sei, seus caminhos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua pressão é maior do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, que sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo,
sem entender. Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio, e nas coisas que nós entendemos, nas coisas que nós não entendemos, nas coisas que o Senhor revelou para nós, o Senhor se faz presente, se manifesta e fala aos nossos corações. Nesse momento que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor vai falar, Senhor, nós pedimos que o Senhor de fato use o Teu servo para trazer a Tua palavra, de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, que é desejo Teu que nós ouçamos. Pedimos que o Senhor o use poderosamente, pedimos que o Senhor capacite pelo Santo Espírito do Senhor, para que Ele possa falar em nome de Ti. Que nós possamos receber, Pai Santo, que os nossos corações estejam abertos, que nossos ouvidos atentos e a nossa mente direcionada para Ti, para termos de fato esse desejo de ouvir mais de Ti. Trabalha conosco, que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar aqui agora para esse momento com a palavra do nosso irmão Mateus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. É assim, né? Mesmo nós não entendemos, nós temos que confiar no Senhor, porque nós sabemos realmente que é o melhor a se fazer, né? Porque o Senhor... O Senhor, Ele tem o melhor para nossas vidas, né? Graças a Deus. E a nossa mensagem essa noite... A nossa mensagem essa noite, ela vai falar sobre o tempo. E eu até falo para vocês que eu tive uma grande dificuldade, né, de fazer um esboço dessa palavra. E eu acredito que não é nem tanto por conta de um tema que se trata difícil, né? De um texto que é difícil, né? Que fala de temas complicados, mas porque a gente, de certa forma, falou sobre isso recentemente. Nosso pastor, ele trouxe uma mensagem, eu não sei se alguém se recorda, né? Os que estavam aqui, mas ele falou sobre o tempo, inclusive a imagem aqui era bem parecida, só que era uma ampulheta também, o caminho de uma árvore, né? E falava sobre as oportunidades, pode ser a última vez, né? E por conta disso, esse tema para mim acabou que eu fiquei, Senhor, mas de certa forma é a mesma coisa, né, que o Senhor quer falar, mas o Senhor abriu os meus olhos, né, para que às vezes Deus, Ele quer falar repetidamente conosco também, em alguns tópicos, em outros não, em outras coisas são temas parecidos, mas que fazem alertas para as nossas vidas. E a gente tem que abrir os nossos ouvidos e prestar atenção e guardar a palavra de Deus no nosso coração, amém? E como já foi orado, né, eu quero agradecer, assim como o Jorge falou, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, e que o Senhor possa falar através da minha vida, amém? E o nosso texto base hoje é Lucas 16, 19 e 31. Que você pode abrir ou também pode acompanhar aqui, né? Lucas 16, aí vai do 19 ao 31, a gente está falando das parábolas de Jesus, né? E agora chegou uma parábola super, hiper, mega conhecida, que é a palavra do rico e o Lázaro. Então vamos ler, né, nesse momento. E a palavra de Deus diz assim: havia um homem rico
que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo, está quase aqui saindo, né? Quase a outra realidade, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixar um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer. Sumiu aqui da Mateus, tá diferente a tradução. Se você vai querer seguir a sua ou de lá? Não, então eu vou seguir a de lá, para a gente não se perder. E desejava, ele está aqui, ó, no verso 21. Foi até, né, na hora que eu fui passar para cima, ele foi para o texto de lá. A gente acompanha aqui. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bem? E esse texto é, de certa forma, bem conhecido, porque ele é um texto que ele, de certa forma, ele prova, né? Ele prova a existência de uma vida após morte, falada por Jesus. Então, se alguém tinha dúvida que existiria uma vida após morte, Jesus ele deixa bem claro: existe. Só que em Jesus ele também mostra que não existe só a vida após morte, como 2 caminhos onde podem ser chegados. Um lugar onde há tormento eterno, e um lugar onde há descanso eterno, né? Gozo eterno. E a parábola ela mostra sobre as nossas vidas que o tempo ele passa, porque ele conta uma história de que existiu um tempo na vida de 2 homens, só que esse tempo passou. E assim é na nossa vida. Inclusive eu tenho refletido muito sobre o tempo ultimamente. Acho que Deus colocou exatamente esse texto porque eu tenho refletido muito sobre o tempo.
Eu olho para os meus filhos e eu fico pensando, meu Deus, como eles crescem. Meus filhos antigamente não sabiam nem falar direito, velho, já tá balbuciando as primeiras palavras, já tá andando, né? O Ethan então nem se fala, espertão, do jeito que ele tá. E a gente se alegra, né? Porque a gente vê a evolução na vida dos nossos filhos, né? Mas a gente também vê que as pessoas mudam. Ao mesmo tempo que eu enxergo isso, eu também consigo enxergar mudanças de pessoas. E aí, às vezes, essas mudanças vêm de pensar num lado positivo, né? Que as pessoas às vezes mudam para melhor ao nosso ponto de vista, mas às vezes as pessoas mudam para pior. Às vezes as pessoas acabam se encontrando em situações difíceis e acabam que elas mudam. E às vezes a gente pode enxergar a nossa vida mudar completamente de uma hora para outra. Então a gente pode analisar também que as circunstâncias elas mudam. Não é só ao nosso redor, né? Não é só nós mesmos, mas também as circunstâncias mudam. A realidade muda, o país muda, né? A gente vê a cada dia, e eu trabalhando em mercado, eu vejo a cada dia os preços subindo. Essa é a realidade. Os preços subindo. A política cada vez tendo mais notoriedade. E ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente olha para o tempo, percebe como se fosse algumas coisas que elas permanecem para sempre. Parece que as coisas não saem do lugar. Parece que as coisas não mudam. Ficam estagnadas. A gente tenta e fica do mesmo jeito. Muitas vezes assim. Então quando a gente reflete sobre a nossa vida e sobre o tempo, a gente consegue observar essas coisas. A gente consegue observar a mudança que o tempo leva sobre as nossas vidas. E parando para pensar cientificamente, o que é o tempo? Até hoje, a ciência em si não consegue definir o que é o tempo. Eu estava vendo um trecho de uma conversa entre dois cientistas e um rapaz estava falando, né? O tempo é assim, é difícil, né? Porque o tempo ele é meio complicado, a gente não consegue definir o que é o tempo, né? A gente tem as leis ali mais próximas assim da termodinâmica que explicam um pouquinho sobre o tempo, né? De acordo com a passagem de alguns segundos, né? Certo elemento vai ganhando ou perdendo temperatura, enfim. Mas esses segundos e tudo mais, minutos, horas, são muito relativas, elas não são algo tangíveis. O que realmente é um segundo? Então a percepção humana sobre o tempo, ela é muito maior do que a ciência, essa é a grande realidade. E a gente tem que parar sempre para analisar e para refletir sobre isso. Porque, como diz no texto, chega uma hora que é a hora da morte. E diz ali, né? Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado.
Então a gente tem que observar sobre o tempo. A gente tem que perceber que o tempo ele passa. É algo importante na nossa vida. A gente não pode deixar simplesmente sem refletir, sem analisar as coisas, né? Em Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Amém. Então o salmista aqui ele está pedindo: Senhor, nos ajuda a contar os nossos dias para que a gente possa ter corações sábios. Ajuda a gente a enxergar sobre o tempo e refletir sobre o tempo. E Tiago diz que nós somos como a neblina. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Por um pouco de tempo. A grande realidade é que a neblina, ela chega, né, da madrugada de noite, e quando chega o sol, brinco, ela não fica muito tempo não. Passa logo. E Tiago ele faz uma reflexão com que a nossa vida é passageira. Então o tempo algo que mesmo nós não tocamos, né, que nós não conseguimos tocar ele, nós temos que refletir sobre ele. E por isso que é importante. A gente às vezes fala uma, fala duas, fala 3 vezes sobre o tempo. E parando para analisar, primeiro de tudo, acho que você não chegou a trocar não. Não troquei? Não trocou não, mas não tem problema, eu vou deixar nessa aqui. Me perdoa, eu já tinha trocado. Fica tranquilo, é que a reflexão, a minha reflexão sobre o tempo, ela foi mudando. E o Espírito Santo foi. O Espírito Santo, exatamente. Eu tinha certeza que eu tinha clicado no certo, me perdoa. O Espírito Santo ele foi tocando para que eu falasse em outros aspectos. Então, o primeiro tópico que nós precisamos parar para perceber é que o tempo passa e a vida ela muda. Se a gente observa a vida desses dois homens, o rico, o que ele tinha? Tinha luxo, não é lixo, eu fiquei, né? É luxo. O rico ele tinha luxo. Ele sentava-se em banquetes, comia do bom e do melhor. Ele tinha conforto. Muito provavelmente a caminha que ele deitava era bem fofinha. Quando ele deitava, ele se confortava tranquilamente. Ele não tinha sofrimento e perturbação. Porque, de certa forma, se nós observarmos, até na realidade em que nós vivemos, né, quanto mais dinheiro a pessoa tem, normalmente ela procura ambientes mais afastados, com bonança, que ela pode aproveitar a vida dela, que ela possa descansar. É natural que o ser humano procure o descanso, o conforto. E como o rico tinha dinheiro, ele tinha tudo isso. Ele tinha luxo. Muito provavelmente a roupa dele, da melhor. A comida dele, da melhor. O azeite que ele usava, né? Não é o azeite que a gente tem aí hoje, né? Aquele azeite misturado, óleo composto, né? Óleo misto. Não, ele tinha azeite, o quê? Das melhores azeitonas. Extra virgem. Talvez ele tivesse até oliveiras no seu quintal, né? Pode ser. Mas
a Bíblia diz, Jesus diz, né, que ele tinha luxo, que ele tinha banquetes e ele tinha conforto. A outra realidade era totalmente inversa. Lázaro, o que Lázaro tinha? Lázaro não tinha nada. Lázaro não tinha nada. Lázaro, ele tinha pobreza, ele não tinha dinheiro. Ele era pobre. Além disso, Lázaro, ele era solitário. Porque Jesus fala, né, que foi deixado a porta do rico. Então ele ficava na porta. Na realidade ele até tinha companhia, né? Que companhia? Os cachorros. Os cachorros que lambiam as suas feridas. Essa era a vida de Lázaro. Uma vida completamente miserável. Completamente sofredora. Onde Jesus diz que ele almejava comer os restos que caíam da mesa. Muito provavelmente separava-se o lixo, né? Joga o lixo, e ele queria logo chegar na hora que o lixo do rico fosse jogado, para que ele fosse lá e abrisse o lixo e comesse. Porque nem perto da mesa ele chegava. Ele ficava só na porta. Nem perto da mesa ele chegava. E essa é a realidade que eles viviam. A vida deles era baseada nessas situações. Mas aí vem a pergunta: permaneceu dessa forma? Não. Por quê? Porque o tempo passou. O tempo passou e a vida deles mudou. Em 1 Pedro 1,24 diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Uma hora chega e murcha e morre. O tempo passa e muda aquilo que nós pensamos ser permanente. Às vezes a gente acha que tudo na nossa vida não vai mudar, que é daquele jeito, né? A gente não consegue nem imaginar uma realidade diferente daquela. Muito provavelmente os dois viviam no mesmo pensamento. O rico nunca imaginava que ele fosse viver uma vida que não fosse de rico, que ele não fosse esbanjar, que ele não fosse ter as suas riquezas. E Lázaro também, pobre do Lázaro, o que ele ia poder fazer para mudar daquela situação? Mas o tempo passa e muda. A vida, ela muda. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque a nossa vida, ela não permanece do jeito que é. Chega um ponto que ela muda. E principalmente o ponto da morte. Porque na realidade nós sofreremos enquanto nós estivermos na terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vocês vão sofrer. No final das contas, vocês vão sofrer.
E ele poderia parar aí. Né? Jesus ele poderia parar aí na sua frase. Mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, fiquem felizes. Por mais que venham as dificuldades, por mais que venham situações que afligem a alma, tenham bom ânimo, fiquem felizes, porque eu venci o mundo e na realidade não viveremos neste mundo. Amém, Jesus. Aleluia. Então as coisas que parecem ser permanentes na nossa vida, elas não são permanentes. Amém, Jesus. Glória a Deus. O tempo passa e muda o que nós pensamos ser permanentes. O segundo tópico é que o tempo passa e ele revela o que realmente importa. Nesse texto, o rico, na realidade, ele tinha tudo. Aquilo que o mundo considera importante. Tudo. Até porque se você parar para analisar, 90, pode ser até mais, por cento da população mundial, um dia imagina e pensa, eu quero ser rico. Porque o dinheiro ele tem poder para conseguir fazer diversas coisas. E é a realidade. Com dinheiro, a gente consegue muitas vezes abrir portas, né? E chegar em lugares ou em situações que sem dinheiro você não consegue. Por exemplo, se você quer comer um churrascão, sem dinheiro não dá. Né? Sem dinheiro não dá. Se você precisa ser atendido emergencialmente num hospital de qualidade, desculpa, mas o SUS ele é maravilhoso, mas ele não vai te trazer a solução imediata. Assim. Então realmente o rico ele tinha tudo que o mundo considera importante. E Lázaro era o contrário, ele não tinha nada. Né? Não tinha nada de importante. O que ele tinha de importante? Provavelmente ele não era nem conhecido. Porque é um mendigo. Fica lá na porta de Lázaro, do rico. O mendigo que fica lá na porta. Só que quando a gente vai observar, quando há a morte dos dois, inclusive a gente vê que na morte deles terrena, né? Até na morte terrena tem uma diferenciação, porque diz que o mendigo morre, né? Ele morreu e o rico ele foi sepultado. Pegaram ele bonitinho. Só que a diferença é o pós-morte, porque Lázaro, né, o mendigo, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ali, a partir da morte dele, já teve uma diferenciação também. E a gente percebe que o rico, desde o começo, para Jesus, ele não importa. Porque o rico não recebe nem nome.
Quando a gente vai falar sobre uma história, normalmente a gente fala sobre alguém que é importante. E a gente fala o nome daquela pessoa. A gente quer saber o nome e quer falar o nome do personagem. E quem era o rico, no final das contas? Quem foi o rico? Ninguém. Nem nome ele recebeu. Agora, quem foi o pobre? Lázaro. Lázaro foi aquele que era pobre, mas ele foi nomeado por Jesus. Obrigado por tomar já. Lázaro, ele foi nomeado por Jesus. O rico nem nome recebe. Lázaro, ele vai ao seio de Abraão. O rico, que já não é mais rico, vai para o tormento. Então, o tempo passa, ele realmente revela o que realmente é importante nas nossas vidas. Mateus 6, 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem o destrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, o que é mais importante, essa vida terrena, que é passageira? Ou a vida pós-morte, que, como a Daiane disse aqui, é eterna? Porque a gente falou de duas realidades, de um tormento eterno e um gozo eterno. Um é passageiro, o outro não. Nós precisamos sempre buscar o que é eterno, sempre buscar aquilo que importa. Marcos fala: que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso, é a vida do rico. Que adianta ganhar o mundo inteiro e não ganhar a sua alma? Perder a sua alma. Ele pode ganhar tudo, chega no final, ele perde a sua alma. Ele perde quem ele é. Ele sofre eternamente. Não adianta. Não adianta. Então a gente pode entender o tempo como um artifício, uma ferramenta de Deus para nós também. Para que nós possamos entender e revelar em nossas vidas aquilo que realmente é importante através do tempo. Porque ele passa e ele revela o que é importante. O terceiro tópico é que o tempo passa. O tempo passa, só que as pessoas, elas continuam precisando. O tempo passa e as pessoas precisam ouvir, elas continuam precisando ouvir. Quando chega após a fala do rico para Abraão sobre o seu próprio tormento, ele se lembra dos seus irmãos. E ele diz lá, né? Rogo-te, pois, pai, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para também a este lugar de tormento. Deixa que Lázaro vá, não precisa nem ser eu.
Deixa Lázaro, manda Lázaro ir. Vai lá e fala com eles. Para que eles não caiam nesse terrível lugar onde eu cheguei. É o que Rico pede para Abraão. Então ele lembra dos seus irmãos quando ele está lá no Hades sofrendo. Talvez ele, enquanto em vida, talvez ele nem lembrasse de seus irmãos. Mas nesse momento ele lembra. E há uma diferença entre ele e os seus irmãos. Qual a diferença? O rico? Não, o rico já era. O rico morreu. Não tinha mais jeito para ele. Não havia mais solução. Abraão já tinha dado ultimato para ele: olha, tem uma barreira entre nós aqui, entendeu? E já era. Tu vai ficar aí. Tu vai ficar sofrendo, cara. Não tem mais o que fazer, não. Você tinha que ter feito antes. Só que os seus irmãos não. Seus irmãos ainda estavam vivos. Seus irmãos permaneciam vivos. E eles em vida, permanece a necessidade em ouvir a palavra. Porque o que dá para entender é que os seus irmãos iam para o mesmo caminho. O rico aqui, ele está preocupado, não é porque os seus irmãos eles estão indo por um caminho contrário. Não, é que provavelmente eles vão para o mesmo caminho. Então eles necessitam ainda escutar. Eles ainda precisam ouvir. Acho que precisamos de água. E nós temos que pensar que enquanto o tempo passa, o tempo passa não somente para nós, mas o tempo passa também para quem está ao nosso redor. Olha, eu não falei sobre os meus filhos. Os filhos estão crescendo. O tempo está passando. O que eu estou fazendo por eles? Eu estou falando para eles sobre a importância de procurar a Deus, a Jesus. E em Romanos, Paulo escreve: como poderão crer naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Abraão já deu ultimato ali, né? Ó, aqui a gente não vai fazer esse papel. Eles têm quem? Moisés, os profetas. Então a gente tem que parar para analisar que os profetas desse tempo tem que ser nós. Nós precisamos ser os profetas das nossas gerações. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e falar de Deus para aqueles que estão próximos a nós. Porque senão, no fim de tudo, vai chegar o tempo da morte. E quando chegar o tempo da morte, que caminho eles vão seguir? Precisamos entender que nós precisamos falar, porque senão outros vão morrer e vão para o inferno. O tempo passa e continuam precisando ouvir. As pessoas precisam ouvir. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Isso é Paulo dizendo, sou eu não, tá? Nós somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio, ou seja, Deus nos usa para que nós possamos falar aos outros. Se a gente não falar, como ouvirão? Nós precisamos olhar o tempo e analisar que ele passa. Se ele passa para mim, ele passa para o outro. Se ele passa para mim e eu estou salvo, glória, mas e o outro? Vou deixar ele não ser salvo? Ou vou correr? Vou lutar? Falar da palavra de Deus para que ele possa chegar no mesmo caminho. Não vamos ser egoístas. Não vamos ser egoístas. Egoísmo, você saber da palavra de Deus e não falar com alguém. Você deixar de falar é puro egoísmo. O tempo passa e tudo passa. Tudo passa. Como o pessoal costuma brincar, né? Tudo passa. Até a uva passa. Só tem duas coisas que não passam: o motorista e o cobrador. O resto é tudo passageiro. Não é isso que o pessoal fala? Só que a palavra de Deus, ela não passa. Em Isaías 48 diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então o tempo passa, mas a palavra de Deus continua falando. E esse é o nosso último tópico. O tempo passa, mas a palavra de Deus continua falando. Abraão diz, eles têm o Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer? Eles têm a Bíblia. Não é? Eles têm. Escutem-os. Escutem-os. Então, não é por falta de informação que o homem chega ao inferno. Porque a informação, ela existe. Deus já havia falado. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A gente tem que entender que nós passamos porque nós vivemos uma vida terrena. Mas o que Deus fala é diferente. Tudo que Deus fala continua de pé. A palavra de Deus não muda. E quando a gente pensa que a palavra de Deus não muda, que ela é eficaz e mais penetrante que qualquer outra espada de dois gumes, nós temos que entender que o que temos nas nossas mãos é poderoso. Não mudou. Se você chegar para os outros com a palavra de Deus, pessoas vão ser transformadas. Se você chegar aos outros com testemunho da palavra de Deus, outros vão ser transformados. Vidas vão ser colocadas ao altar do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Nós estamos estudando, né? Nos nossos estudos de sexta-feira, e sobre um tópico de como remover, né? Martinho Lutero disse o quê? Se eles não saíram com a palavra de Deus,
porque eles vão sair. A realidade é que a palavra de Deus, ela continua sendo poderosa, ela não perdeu seu valor. O que a gente está tendo medo, sendo que a gente tem o escudo da fé, que é o Senhor, e a espada que é penetrante do nosso Senhor, que é a palavra de Deus, para ir para uma guerra. Se a gente estiver preparado com a palavra do Senhor, nós vamos ganhar almas. Mas ela precisa ser usada. A palavra de Deus, ela não é algo que é para ser colocado debaixo do braço, como faziam antigamente, ou para ser colocado de aplicativo, de escanteio, como é hoje. A palavra de Deus é para ser lida. A palavra de Deus é para ser meditada. A palavra de Deus é para ser guardada no coração. A palavra de Deus é para ser exposta aos outros. Há tempo e fora de tempo. O tempo passa, mas o momento de pregar a palavra nunca vai passar. Há tempo e fora de tempo. Amém? Então nós temos que entender que o tempo para esses dois homens passou. A vida dos dois mudou completamente. Revelou o que realmente importava na vida dos dois. Nós percebemos que existiam pessoas, que eram os irmãos, que ainda precisavam ouvir. E a resposta para eles era a palavra de Deus. E aí vem a reflexão. O que tem ocupado o meu coração enquanto o tempo passa? O que tem ocupado o meu coração enquanto o tempo passa? Porque o tempo passa. O que tem ocupado o meu coração? O que eu tenho considerado como importante? Quem Deus colocou ao meu redor? Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus? O que ela quer dizer? Então esse é o momento de nós refletirmos sobre o tempo. Eu peço que você feche os seus olhos. E nesse momento, você vai refletir sobre o tempo. Por alguns momentos, reflita sobre o tempo. O que tem ocupado seu coração? O que você tem considerado como importante? Quem Deus colocou ao seu redor? Você está escutando a palavra de Deus? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor veio até nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor, sendo tão grande, o Senhor se fez carne e colocou, Pai, sobre essa terra, Pai. E o Senhor nos explicou sobre algo tão importante para nós refletirmos, Deus, que é o tempo. Deus, nas nossas vidas nós queremos, Pai, aproveitar o tempo cada dia mais. Assim como o salmista falou, Pai, nos ajuda, Senhor, a contar os nossos dias.
Nos ajuda, Pai, a refletir sobre o tempo e entender sobre o tempo, Pai. Para que possamos usá-lo da melhor forma, Senhor. Nós entendemos que o tempo é criação Tua, Deus. E o Senhor nos colocou nessa realidade temporal, Senhor, com um propósito, Pai. E que o Senhor possa nos dar, Pai, cada vez mais a sabedoria para usar essa ferramenta que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque nós sabemos, Pai, que o tempo ele passa. E nós queremos, Pai, sermos cada dia mais praticantes da Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra nunca passará. Deus, em nome de Jesus, faça com que nós possamos chegar aos nossos próximos que o Senhor colocou ao nosso redor, Pai. Faça com que nós possamos ser, Pai, aqueles que vão falar do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Para que nós possamos, Pai, entregar as nossas vidas, entregar a Tua palavra, Deus, para que nós possamos ser mensageiros Teus, Deus, intermediários Seus, Deus, em nome de Jesus. Para que outras pessoas possam chegar, Pai, até a Ti, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar, Pai, sobre nós sabedoria, para que nós possamos nos guiar sobre o tempo, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco a cada dia, Deus, nos transforma a cada dia, Pai, e nos faz melhores cristãos a cada dia e a cada tempo, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Vou chamar o nosso pastor, nesse momento, ele vai dar a bênção. Deus de graça, obrigado pela palavra, Bruno. É importante a gente refletir sobre o tempo e que a gente possa guardar essa reflexão ao longo da nossa semana e voltar a ela, voltar ao texto, voltar àquilo que Deus falou conosco, né? Para ir trabalhando, deixando Ele trabalhar em nós. Hein? Só alguns avisos rápidos antes da gente entrar na parte da bênção. Hoje a gente vai ter então a nossa momento de comunhão pós-culto, né? Então a gente precisa só ver como é que a gente vai fazer para ir todo mundo lá para a pastelaria para comer um pastelzinho gostoso. Espero que seja gostoso. Vai ser sim, em nome de Jesus. Vai ser sim. E no mais, eu esqueci alguma data comemorativa, a gente, acho que semana que vem não, né? Não tem nenhuma não, né? Então tá bom. Vai que eu esqueço, né? Ainda bem que eu pergunto para vocês, vocês lembram. Então vamos receber a bênção? Amém. Então, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, o Deus que é acima do tempo, porque é o Criador do tempo, que a bênção dele esteja sobre ti, hoje, todos os dias, horas, segundos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.